Olá, garotada! A nossa aula de ciências vai iniciar com o resultado do nosso experimento. Espero que você tenha realizado na sua casa. Eu realizei aqui e hoje estarei gravando sobre esse experimento, tá bom? Aqui está o meu relatório, a minha parte escrita do relatório referente ao experimento. Aqui estão os alimentos que eu usei para o experimento e nós vamos perceber a diferença entre um e outro, né? Eu imaginei inicialmente que os alimentos dentro da geladeira permaneceriam conservados e em condições de serem consumidos e que os fora da geladeira se estragariam mais rapidamente, impedindo que nós pudéssemos consumi-los. E realmente foi o que aconteceu, né? Vamos lá, começando aqui pelo pão. Olha só, o pão que estava na geladeira, ele está intacto. Se formos comer, está em condições de nos alimentar com ele. Esse foi o pão que ficou fora da geladeira. Dá para ver como é que ele está? De perto a gente percebe que tem tanto pintinhas brancas, como pintinhas esverdeadas e como pintinhas também amareladas. Quer dizer que além de fungos também tem a presença de bactérias. É isso que acontece, né? Quando um alimento, principalmente quando ele é natural, que não tem corantes nele, nem conservantes, principalmente conservantes, né? Ele tende a estragar mais rapidamente fora da geladeira, porque vou explicar também. Mas aqui, o pão dentro da geladeira e o pão fora da geladeira. O meu pão que ficou fora da geladeira, ele começou no terceiro dia a aparecer umas pintinhas brancas. Aí depois é que começou a escurecer essas pintinhas, que é o mofo, o que nós chamamos de mofo. E na verdade esse mofo acontece pela ação de micro-organismos muito pequenos, que são os fungos e as bactérias, certo? Aqui o biscoito. O biscoito recheado, não dá nem para perceber a diferença entre eles, né? Na questão de aparência. Tanto da geladeira como de fora da geladeira, eles estão com a mesma aparência, sendo que tem uma diferença entre eles. O de dentro da geladeira ainda continua crocante. Ele continua bem crocante, bem crocante. O de fora da geladeira, o que fez com ele foi que ele ficou mais mole, tá vendo? Ele tem facilidade de se quebrar. Então, também já estava entrando também aí em decomposição, né? Agora o tomate é que ficou mais interessante, né? Olha só. Esse já dá para perceber. É o tomate que estava dentro da geladeira. Olha como ele está conservado. Vou usar na salada de hoje, porque ele está em condições de uso, né? Tranquilamente. Agora, esse daqui foi o que ficou fora da geladeira. O que aconteceu com ele? O tomate, nós sabemos que ele é aquoso, ou seja, dentro dele tem água. E aqui ele liberou a água de dentro dele. Ele estava fora da geladeira, ele não estava sendo conservado. E aí, por estar fora de uma certa conservação, ele começa a liberar a água que está dentro dele e começa a estragar. Ele começou a estragar um pouco antes que o pão, mas ele não apresentou a água logo de imediato. Ele começou a ficar bem molinho, bem vermelhinho, mais do que já estava. E aí ele começou já no seu terceiro dia a liberar água. E se eu deixar aqui, ele vai liberando água até ficar só a pelezinha, né? E depois a pele até some também. Bom, por que acontece isso? Porque ele não estava em um local de conservação, não tinha nenhum conservante nele, e ele começou a ter ações dos fungos e das bactérias. Mas, professora, tudo bem fechado, como é que houve, então, a ação de fungos e bactérias que já existiam nele? Pois é, em todos os alimentos existe a presença de fungos e de bactérias.
Só que, enquanto eles estão em condições de nos alimentarmos, esses fungos e essas bactérias não fazem mal a nós. Na verdade, tem até bactérias de alguns alimentos que nos ajudam na nossa digestão. É verdade. Agora, quando o alimento ele começa a estragar, existe fungos e bactérias que não são bons para o nosso organismo. E aí, esses micro-organismos, eles liberam toxinas. E é até por isso que estragam o alimento. Eles vão liberando toxinas que vão estragando esse alimento. E se nós comermos um alimento estragado, essa toxina no nosso corpo vai causar uma intoxicação. As intoxicações geralmente são por infecções alimentícias, pode ser também por outras formas, mas aqui eu estou apresentando essa justamente diretamente por ter a ação de micro-organismos nos alimentos, porque esses micro-organismos também podem causar toxinas em nós de outras formas. Bem, mas vamos lá. Qual a nossa conclusão? Sabemos que os alimentos dentro da geladeira, eles conseguem ficar bem conservados. E os fora da geladeira vai ser preciso consumi-los antes, mais rapidamente. Bem, isso porque a refrigeração da geladeira, porque a temperatura da geladeira está mais baixa e com isso essa parte de frio conserva os alimentos, impedindo que os micro-organismos se proliferem. Isso mesmo, no calor, esses micro-organismos se proliferam mais rápido. Na geladeira, eles demoram. Então, na geladeira, que geralmente é a refrigeração por volta de 8 graus Celsius até no máximo 1 grau negativo, é a refrigeração. Na verdade, geralmente as geladeiras ficam 5 graus Celsius. E aí essa frieza lá dentro da geladeira conserva esses alimentos. Quer ver conservar mais ainda no freezer, que há um congelamento. Já não é mais refrigeração, é uma conserva por congelamento. Nós vamos conhecer esses tipos de conservações dos alimentos hoje também. Vou fazer um vídeo explicando alguns tipos de conservação. Existem vários. Aqui nós utilizamos no nosso experimento a refrigeração, mas existe o congelamento, a pasteurização, existe também a desidratação dos alimentos, tá certo? A defumação, a salga. Nós vamos conhecer esses tipos de conservações e a importância deles. Porque se não tivesse meio de conservação, quando nós comprássemos o alimento, no máximo teríamos que consumir tudo até de 3 a 5 dias. O tomate mesmo não aguentou 5 dias, só aguentou no máximo aí 3 dias em condições de uso, né? Imagina os outros alimentos. Tem alimentos que se estragam ainda mais rápido do que mesmo o tomate. Outra coisa interessante é que os conservantes, eles variam de alimento para alimento. Algo interessante depois que a gente vai conversar é que as embalagens também mudam de alimento para alimento e conforme os conservantes que estão nele, porque de acordo com o alimento é que nós vamos perceber que existem aqueles que se estragam mais rápido e outros demoram um pouco mais, certo? Bom, aqui foi a explicação do nosso experimento. Espero que você tenha gostado do experimento. Nós vamos fazer outros experimentos futuramente para que nós possamos adquirir nosso próprio conhecimento sobre o mundo que está à nossa volta, tá certo? Um abraço para vocês e eu vou colocar outros vídeos para também explicar a nossa atividade de ciências, que vai ser uma cruzadinha sobre a conservação dos alimentos, tá certo? Tchau! Assista os outros vídeos que vai ser muito importante para você.